A enfermeira me escondeu e, olhando nos meus olhos de um jeito estranho, sussurrou: "Não saia com o bebê até eu chamar." Naquele momento, um medo inexplicável tomou conta de mim. Meu coração disparou e eu senti que havia algo muito errado acontecendo naquela maternidade. Então, ao ouvir vozes através da parede fina, congelei. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, conte aqui nos comentários de onde você está ouvindo esta história. E agora, prepare-se para uma nova história cheia de suspense, mistério e fortes emoções. O dia estava ensolarado, de uma forma especialmente luminosa e alegre. Os reflexos dançavam sobre a água quase tranquila, ofuscando e fazendo franzir os olhos. Uma jovem mulher com um vestido estampado de borboletas e flores, colocando a mão elegante na testa, observava o marido passear pela margem do rio com o filho no colo e não conseguia conter o sorriso. Nem mesmo a sogra, parada ao lado, e como de costume expressando o seu descontentamento, conseguia estragar muito o humor. Filhos, claro, são uma coisa boa, mas pesada. Só que foi cedo demais, Viquinha. Você jogou um fardo tão pesado no pescoço do meu filho. Agora ele vai ter que sustentar não só você, mas também o bebê. E para isso se precisa de uma grana e tanto. Em outras circunstâncias, Vitória provavelmente teria ficado calada para não levar o descontentamento da sogra a um escândalo de verdade. Mas não agora. Ainda não completamente recuperada do parto e cansada das preocupações, ela lembrou a sogra em voz baixa. Dona Lúcia, primeiro, eu trabalhei quase até o dia do nascimento do filho e não estou dependendo do Márcio. E segundo, a senhora mesma, desde o dia do casamento, expressava a opinião completamente oposta e nos apressava a ter filhos. Em todos os 4 anos não houve uma única festa ou encontro em que a senhora não levantasse a questão de um aumento na nossa família. Não fique me respondendo, retrucou Dona Lúcia com raiva. Escuta o que eu estou te dizendo. Percebendo que a conversa estava prestes a sair do controle, Vitória tentou respirar o mais discretamente possível e ficou em silêncio. De fato, qual era a utilidade de estragar o próprio humor e discutir com uma sogra que categoricamente era incapaz de reconhecer a razão alheia, especialmente quando era a nora quem opinava? Contendo-se por força de vontade para não discutir com Dona Lúcia, Vica se calou. Não disse nada mesmo depois que a sogra aconselhou o filho em voz alta. Vai brincar com o filho, afinal. Será que você não se cansou de passear calmamente pela margem como um aposentado? Parece que está carregando um vaso de cristal. Palavra de honra. Vai amolecê-lo. E o que vai fazer depois? Esse é um menino, não uma mocinha delicada. Márcio obedeceu ao conselho da mãe. O menino pequeno gorjeava e ria satisfeito, e Dona Lúcia, tocando levemente a nora com o dedo, se elogiou de forma arrogante. Viu só, entendo muito de vida. Olha como todo mundo está feliz. Vitória, que observava atentamente o marido e o filho, sentiu de repente uma fisgada forte no coração, como se uma desgraça inesperada se aproximasse. Cuidado, Márcio, sussurrou a mulher bem baixinho, para não distraí-lo. E nesse exato momento, o terrível pressentimento se concretizou. O bebê de alguma forma se contorceu. O rio, tão tranquilo até então, subitamente começou a borbulhar. A superfície lisa da água se transformou numa água fervilhando de cobras. Dona Lúcia soltou um ai de forma meio artificial, e no rosto dela, aparentemente pelo choque, surgiu uma expressão estranha, parecida com um sorriso. Vica queria gritar, fazer o marido, que parecia enraizado no chão, agir, mas não conseguia pronunciar nada. As palavras ficaram presas na garganta, formando um nó que impedia não só de gritar, mas até de respirar. Certa vez, numa vida passada, antes desse momento terrível, a frase de que um segundo se transformara em eternidade parecia tolice para uma mãe apavorada pelo filho, mas agora era exatamente assim. Provavelmente havia passado muito pouco tempo, mas Vica tinha a sensação de que já havia pelo menos várias horas observava aquela cena com horror. Recuperando os sentidos, ela correu em direção à água
estremecendo de medo pela vida do bebê. Passando pelo marido, que continuava parado feito uma estátua, instintivamente fechou os olhos no último instante. Abrindo os olhos, Vitória percebeu que estava em seu próprio quarto. Nenhum rio, nenhuma sogra. Ao lado, apenas o marido dormindo placidamente. Por trás das cortinas entreabertas, ainda estava escuro. O relógio elétrico fitava o espaço com 4 olhos numéricos, que pareciam avisar com desaprovação. Por que acordou se são apenas 3 da manhã? A mulher, apreensiva, colocou a mão na barriga. Grande, firme, estava tudo bem. Além disso, até o primeiro encontro presencial com o bebê faltavam no mínimo 2 semanas, segundo a opinião do médico. O filho, ainda flutuando em seu casulo, estava em completa segurança e tudo estava sob controle. Com a razão, Vika entendia que tinha tido apenas um pesadelo, mas não conseguia se acalmar. A camisola úmida grudava desagradavelmente no corpo, intensificando o desconforto, e o coração batia com tanta força que parecia poder acordar o marido com suas pancadas. Vitória levantou-se com muito cuidado, como o médico havia ensinado, pegou uma roupa seca do armário e o celular da mesinha. Atravessou silenciosamente até a cozinha, se secou bem, trocou a camisola e a roupa de baixo. Jogou a roupa molhada na máquina de lavar, ligou a chaleira, pegou o celular nas mãos e começou a ler alguns artigos para se distrair um pouco do pesadelo que havia tido. Mas o sentido das linhas lidas permanecia inacessível. A capacidade de absorver o sentido do texto era expulsa pelo medo irracional pelo bebê, que agora estava completamente sob controle e a cumprimentou com um leve empurrãozinho de dentro, como se dissesse: "Por que não está dormindo, mamãe?" Vika preparou um chá, colocando bem pouco de folhas direto na xícara, e deixando o celular de lado, tentou aplacar seus medos. Ela nunca havia se dedicado à interpretação de sonhos, mas o horror que havia sonhado parecia um presságio de algo muito ruim, e a mulher se esforçava para afastar os pensamentos sombrios. Talvez fosse só a feijoada gordurosa que comeu à noite. Eis o resultado. Acordou de madrugada sem motivo, mas o bebê estava bem. Além disso, Vika se animou um pouco com o pensamento de que em menos de 6 horas tinha uma consulta médica marcada, onde poderia fazer todas as perguntas e até ouvir os batimentos cardíacos do filho. No entanto, não conseguia se acalmar completamente. Tão reais pareciam as cobras do sonho. Caminhando com bastante cuidado para não acordar o marido, Vika chegou até o futuro quarto do bebê. Acendeu um abajurzinho fofo com estrelas, colocou a xícara no chão ao lado de uma caixa, ainda embalada com um carrossel musical infantil, sentou-se na cadeira de balanço presenteada pelos colegas e começou a planejar mentalmente como arranjar melhor os móveis. A mulher mal conseguia acreditar que em menos de um mês estaria embalando seu primogênito naquele quarto. Parecia que havia sido ontem, praticamente agora mesmo, e logo o encontro. Vitória mal havia terminado o chá quando o marido apareceu no vão da porta do quarto, que em breve se tornaria o quarto do bebê. Com a voz levemente rouca e expressão de desagrado, perguntou: "Que fim de mundo é esse que você está fazendo? O que está acontecendo? Ainda é noite. Podia pelo menos fechar a porta porque a luz está atrapalhando o sono. Eu tenho trabalho amanhã, ao contrário de você." "Desculpa, Márcio, vou apagar o abajur agora, se está te atrapalhando." Apressou-se a se desculpar Vika. Observando o rosto tenso da esposa, o homem se abrandou e perguntou: "E você, por que não está dormindo?" "Tive um pesadelo. Estou aqui tentando me acalmar." Por algum preconceito místico e racional, Vitória não quis contar ao marido o enredo do sonho assustador e pediu desculpas novamente. "Perdão, Márcio, por ter te acordado." "Vai deitar. E eu fico aqui no escuro quietinha, tomo mais um chá e venho logo." "Tá bom, não fique muito tempo acordada." Observando o céu clarear pela janela, Vika adormeceu sem perceber bem ali na cadeira, e ao acordar, avaliou a praticidade dela. As costas praticamente não haviam cansado, e ela havia descansado muito bem. No entanto, o coração ainda estava inquieto,
e embora a mulher tentasse afastar as lembranças do pesadelo, os episódios assustadores vinham à tona involuntariamente. Com um mau pressentimento depois do sonho angustiante, Vitória estava sentada no consultório do ambulatório feminino. O olhar da médica, para quem a mulher havia chegado por indicação de uma conhecida da sogra, dizia muito mais do que os termos profissionais por trás dos quais se escondia uma verdade assustadora. Nos olhos castanhos havia uma compaixão sincera, mas a voz, ligeiramente abafada pela máscara médica, soava calma e até reconfortante. Recomendo que tome cuidado. Vá para a maternidade e aguarde lá o encontro com o bebê. Vou emitir o encaminhamento agora. Doutora Helena, será que está tão sério assim e não dá para ficar em casa? Ainda não terminei de organizar tudo no quarto do bebê. Vitória, dificilmente o quarto perfeito para o bebê é comparável em importância à saúde dele. Provavelmente a senhora pensa que estou sendo excessivamente cautelosa, me isentando de responsabilidade. Mas não é assim. Estou apenas tentando livrá-la de um possível problema antes que ele se torne realidade. Além disso, Dona Lúcia não vai deixar barato, comigo nem com você, se eventualmente acontecer algo porque não tomamos precauções. A menção à sogra, mais do que a persuasão da médica, influenciou Vitória, e ela concordou obedientemente. Obrigada, doutora Helena, entendi. Vou passar em casa pegar a bolsa. Ela já está pronta. Pego ela e vou para a maternidade. Ótima aluna. É bom quando a paciente mantém o bom senso mesmo no fim da gestação. Além disso, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor a enfermeira. Vai poder combinar todos os detalhes, fazer todas as perguntas que, pela experiência, sei que vão surgir com certeza. Enfim, desejo boa sorte. Agradecendo à médica, Vika foi para casa. Comeu bem, porque no café da manhã não havia conseguido engolir nada. Mandou uma mensagem ao marido, informando que seria internada na maternidade, e recebeu de volta o conselho de não economizar e chamar um táxi. Na verdade, a mulher já planejava fazer isso, e após uma curta viagem com um motorista falante que tentava animá-la de todas as formas, ela se entregou aos cuidados da medicina. No quarto com capacidade para 4 pacientes, apenas uma cama estava ocupada. Vitória seria vizinha de uma jovem loira bem cuidada. A desconhecida se levantou da cama, ajeitou o roupão de seda, claramente de qualidade e caro, sobre a barriga bem feita. Olhos felinos e verdes, emoldurados por cílios enormes que levantavam dúvidas sobre sua naturalidade, olhavam para a recém-chegada com interesse evidente. A moradora do quarto não se apressou a se apresentar. Vitória se armou de coragem para quebrar o silêncio. Cumprimentou, disse seu nome, e só então a vizinha respondeu com uma voz bonita, levemente grave. Meu nome é Isabela. Pode ser só Isa. Escolha qualquer lugar, menos o meu, é claro. Os lábios de contorno bem definido de Isabela esboçaram um sorriso. Mas Vika percebeu. A vizinha havia dito as palavras sem sinceridade alguma, como se quisesse apenas parecer simpática. Na verdade, isso não a incomodou nada. Seria estranho esperar que elas se tornassem amigas íntimas imediatamente. Vika ocupou o lugar livre perto da janela e, por educação, tentou perguntar com que mês de gravidez a vizinha estava, o que esperava, se era o primeiro filho, mas recebia respostas monossilábicas e até um pouco grosseiras. 8 meses. Não quis saber o sexo. Sim, é o primeiro filho. Pronto, interrogatório encerrado. Agora você conta sobre você. Um pouco desconcertada com tamanha petulância, Vika, sem muito entusiasmo, forneceu as informações de volta e ficou em silêncio. Não fique magoada, disse Isabela em tom conciliatório. É que já estou cansada de ficar conversando. Antes de você ficavam umas tagarelas aqui que eu já queria fugir. Tudo bem. Entendo que o hospital não é nenhum paraíso e vou tentar não atrapalhar com conversas. Na verdade, eu mesma gosto de silêncio, confessou Vika. A conversa cessou. Vika, sem ter dormido direito e cansada das burocracias de internação, virou-se para a parede e dormitou. No entanto, o ambiente desconhecido não permitiu que ela relaxasse completamente,
e o barulho do lado da cama da vizinha começou a chegar até a mulher. Isabela, provavelmente achando que a recém-chegada dormia profundamente, parou de se conter. Tão pouco comunicativa com Vika, com seus interlocutores invisíveis ao telefone, a loira era completamente diferente. Ela arrulhava carinhosamente com alguém a quem chamava de gatinho, ria com gargalhada profunda das piadas dele e prometia se encontrar muito em breve. Depois dizia com tom manhoso para alguém que não pretendia ficar muito tempo num leito de hospital. Em seguida fazia pedidos de delivery, detalhando longamente os ingredientes e ameaçando que não pagaria pelos pratos mal feitos ou frios. A amplitude de emoções e nuances de entonações de Isabela surpreendeu Vika, mas ela atribuiu tudo ao fato de que a vizinha, aparentemente, já havia se cansado de ficar internada. De fato, as paredes de um estabelecimento público são capazes de fazer qualquer um mostrar suas características mais feias. No entanto, 2 dias depois, Vika se surpreendeu ainda mais com a vizinha. Não havia nenhum sinal de que Isabela estivesse ao menos minimamente preocupada com o fato de ter que ficar no hospital. Para ela, a ala da maternidade parecia funcionar como um spa. A mulher incansavelmente passava creme anti-estrias, polia as unhas, dava forma às sobrancelhas já perfeitas, se admirava no espelho, fazia inúmeras selfies e as mandava para o namorado. Além disso, Isabela vivia pedindo comida, embora o cardápio do hospital parecesse bastante comestível e nutritivo para Vika. O suco de maracujá a havia agradado particularmente pelo sabor intenso, mas para a loira, tudo estava errado. Ela preferia se mimar com milkshakes de uma tal lanchonete e franzir o nariz com desdém, até quando passava perto do refeitório. A relação entre as vizinhas não havia esquentado nada, mas às vezes os olhares atentos de Isabela incomodavam Vika. Ela a observava como um laboratorista cínico, com interesse, mas sem piedade, e como que com alguma intenção secreta. Estava chegando ao fim o 3º dia do confinamento involuntário na instituição médica. Vika e Isabela já estavam se preparando para dormir quando, sem bater, entrou no quarto a enfermeira Daniela, que já havia retirado seu uniforme habitual, o que a havia transformado completamente. Agora, ela parecia não com uma médica, mas com uma bela atriz de cinema mimada. A enfermeira acenou com a cabeça, como se concordasse com alguns pensamentos internos, e pediu a Vitória: "Por favor, deixe-me a sós com Isabela, vá ao saguão, admire o aquário ou simplesmente sente-se lá na sala de espera e não volte ao quarto, por favor, até eu chamá-la." Vika não discutiu, mas ao se ver no corredor, ficou paralisada de desorientação. Não estava com o menor humor para admirar peixes. Queria muito dormir. Que, esperando que a conversa da enfermeira com Isabela não fosse muito longa, ficou perto do quarto. Vika não pretendia escutar a conversa alheia. No início, o rumor das vozes era completamente ininteligível, mas depois, o que chegou até a mulher através da parede fina a fez se transformar toda em ouvidos. "Não posso garantir que será meu plantão, então você precisa me cobrir as costas e me avisar assim que sua vizinha mostrar sinais de início do trabalho de parto", disse a enfermeira, e Vika ficou com medo. E se houvesse algo errado com ela, precisando de vigilância constante da vizinha de quarto e uma ligação urgente da enfermeira? No entanto, a continuação da conversa mergulhou a mulher grávida num estado de completo espanto. Em resposta ao pedido da enfermeira, Isabela respondeu com desenvoltura: "Ah, Daniela, tá bom, como se diz, qualquer capricho pelo seu dinheiro. Na verdade, para mim é indiferente. Vou tentar não esquecer seu pedido por, digamos, R$ 5.000. No fim das contas, não é meu problema ficar de olho em pacientes e ligar. Tem que haver uma compensação pelo incômodo. Terá sua compensação, mas com apenas uma condição. Vocês duas precisam chegar à sala de parto ao mesmo tempo." "Ah, Daniela, você está sendo misteriosa. Por que precisamos eu e Vitória estar ao mesmo tempo em seu poder? O que você está tramando? Ainda mais na presença de testemunhas como outros funcionários." "Não invente bobagem, Isabela.
e não meta seu nariz onde não te chamaram. Sua tarefa é me avisar assim que começar o processo com Vitória ou com você. E pronto. Não há nada estranho nessa situação. Já tivemos 4 parindo ao mesmo tempo, então ninguém vai se importar. Bem, ainda preciso pensar. Tenho o palpite de que nem tudo está tão simples nessa história. Chega, pare de enrolar. Não vou forçar. Mas se você não me ligar quando for necessário, esqueça também nosso acordo anterior. Nesse caso, você simplesmente desiste do seu filho como planejava. E pronto. Nenhum compromisso vai se manter. Você não vai receber nada. Nem dinheiro, nem a destruição dos documentos de que você ficou aqui internada. Mas você mesmo entende que tudo precisa ser recíproco. Você cumpre sua parte do acordo, eu cumpro a minha. E aí a gente vai ficar de bom humor com tudo se resolvendo, como minha avó costumava dizer. Vika entendeu que a enfermeira por alguma razão queria muito estar presente no seu parto e ficou paralisada de perplexidade. Poucas horas atrás, no exame, Daniela estava tranquila e não demonstrava nenhuma preocupação, e de repente estava combinando isso com Isabela. Comparado a isso, até a novidade de que a vizinha planejava desistir do filho não era assim tão chocante. Pelo menos havia se esclarecido aquela estranheza que Vika havia notado inconscientemente, mas até aquele momento não havia levado em consideração. Ao conversar com seu gatinho, Isabela jamais dizia nada sobre seu estado e sobre como a gravidez estava evoluindo. Ao contrário, a loira se comportava de modo que seu interlocutor pensasse que ela estava em algum resort. Reunindo todas as peças desses detalhes, ficava bastante compreensível. Isabela estava escondendo cuidadosamente sua gravidez do gatinho. Com esforço, mas dava para imaginar por que ela precisava disso. Provavelmente o bebê tinha alguma anomalia, ou simplesmente não era de forma alguma desejado, mas nada disso explicava minimamente o objetivo da enfermeira, que precisava da presença simultânea de Isabela e da vizinha na sala de parto. De repente, Vika se lembrou de casos horríveis de trocas cometidas em maternidades por acidente ou por má intenção, e estremeceu diante de uma suposição terrível. Parecia que Daniela estava planejando fazer algo. De fato, enquanto uma mãe indefesa, desmoralizada pela dor do parto, estava completamente sob o poder dela, a enfermeira era capaz de fazer o que bem quisesse. Por alguma razão, Daniela queria trocar o filho de Isabela, que estava destinado a ser abandonado, pelo filho dela, de Vika, e era preciso a qualquer custo impedir isso. A mulher mal se conteve para não bater na porta e exigir explicações, mas entendeu que Daniela só riria dela e explicaria que Vika havia simplesmente interpretado tudo errado. Recorrer à enfermeira ou a qualquer outro membro da equipe também era assustador, pois era bem possível que a enfermeira estivesse em conluio com algum colega. A imaginação lançava imagens sombrias para Vitória. Eis seu bebê sendo mandado para um abrigo, ela recebendo uma criança alheia, e o pessoal médico envolvido na fraude recebendo algum benefício desconhecido para ela. Querendo saber todos os detalhes da conspiração, a mulher encostou a cabeça na parede, como quem não quer nada, mas na verdade se esforçava para não perder nenhuma palavra dita no quarto. A enfermeira, que lia algo no posto situado quase no centro do corredor, já havia olhado várias vezes com preocupação na direção da paciente grávida que estava parada ali, e com um movimento de cabeça, perguntou silenciosamente se estava tudo bem. Vitória fez um gesto com os dedos indicando que não precisava de ajuda, e a enfermeira, deixando seu posto, se dirigiu para a outra ala, aparentemente para a sala dos médicos. No andar e na maternidade em geral, estava tudo quieto. Até os bebês e as parturientes, cujos gritos às vezes assustavam durante o dia e a noite, pareciam ter combinado de ficar em silêncio. Essa calma agora parecia enganosa para Vika. Ela sentia que o silêncio estava cheio de uma espera angustiante, alguma premonição irracional de algo inevitável, mas definitivamente ruim. As vozes no quarto baixaram até um sussurro quase ininteligível, e a murmuração vaga assustou Vika, ainda mais do que as frases que havia ouvido há pouco.
A mulher sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ela imaginou as conspiradoras imóveis do outro lado da parede, inclinadas uma para a outra, olhando uma para a outra, tomando alguma decisão importante ou talvez regateando sobre o preço do serviço. O relógio pendurado na parede marcava o tempo com uma lentidão de deixar qualquer um louco, zombando da paciência de Vika. O ponteiro dos segundos parecia girar em sua trajetória eterna, mas cada minuto parecia uma eternidade para a mulher. Ela sentia o pânico crescer, varrendo a alma com uma onda quente e pesada. Queria correr imediatamente para algum lugar, fazer alguma coisa, gritar para o mundo inteiro sobre o crime que estava sendo planejado. Mas o bom senso sugeria ficar completamente quieta e escutar com muita atenção os fragmentos da conversa no quarto. Por azar, tinha vontade urgente de ir ao banheiro, mas Vika se segurou e continuou parada, encostada na parede e abraçando a barriga com as mãos, como que protegendo o filho ainda por nascer. Como se sentindo a ansiedade da mãe, o bebê se mexeu. As vozes se calaram, passos foram ouvidos. Vitória, sustentando a barriga, se afastou da parede e fingiu que estava apenas se aproximando do quarto. "O que foi isso? Ficou parada aqui o tempo todo?" perguntou a enfermeira com severidade. Mas em sua voz não havia nenhum pingo da confiança que ela tentava demonstrar. "Não", mentiu Vika, entendendo que não havia necessidade alguma de Daniela saber da conversa que havia escutado. "Desculpe, tive vontade de ir ao banheiro de novo. Quase a cada meia hora corro lá. Bom, isso é normal, o bebê está pressionando a bexiga." "É por isso que você fica indo ao banheiro", disse Daniela com a costumeira confiança profissional, concluindo que a paciente não sabia de nada, e aconselhou: "A propósito, à noite tente comer menos coisas salgadas para que o inchaço não piore." "Obrigada", disse Vika e, tentando sorrir da forma mais convincente possível, apressou-se em direção ao banheiro no fim do corredor. Certificando-se de que não havia ninguém nos cubículos, ela ligou para o marido e implorou: "Por favor, venha até mim de manhã. Está acontecendo uma coisa aqui que me está dando muito medo." Márcio estava descontente. "Vika, estou tão esgotado hoje que quase já havia dormido. Te perguntei de tarde se precisava passar amanhã. Você disse que tinha tudo e não precisava de nada. Já planejei tudo e ir até você é muito inconveniente agora." "Quer que minha mãe traga o que precisar?" "Não, Márcio, não preciso de nada, só quero conversar. E não quero sobrecarregar sua mãe com esse problema. Por favor, venha de manhã. Acredite, é urgente e não é nenhum capricho." De manhã, mal o marido chegou, Vika o arrastou para a rua, para um pequeno jardim que havia crescido entre as árvores ao redor do edifício. Recontando a conversa que havia escutado de forma atropelada, Vika esperava apoio, mas Márcio ficou indignado. "Nossa, que exagero. Você está fazendo um escândalo por causa de alguma conversa de mulheres e seus devaneios. Garanto que você simplesmente imaginou tudo. Você ficou estranha por causa da gravidez. Ficou nervosa por ter tido que ser internada antes do prazo. É por isso que você vê conspirações em cada porta. Ouviu alguma coisa que não entendeu e entrou em pânico. Não me surpreende que não tenha dormido essa noite e ficou se preocupando." Não dormi." "Como dormir depois de uma informação dessas?" "Não imaginei nada. Ouvi exatamente o que te recontei. Isabela quer desistir do filho, e a enfermeira por alguma razão precisa que nossos filhos nasçam ao mesmo tempo. Fiquei a noite inteira pensando, e lembrando de todos os fragmentos da conversa delas, acho que adivinhei. Elas querem apresentar nosso filho como filho de Isabela e empurrar o bebê dela para nós, para que a gente crie e eduque ele. Talvez o pai biológico seja influente e rico, e tenha pago a enfermeira por essa farsa. Você tem uma imaginação doentia, Vika. A enfermeira foi indicada pela doutora Helena, que deve muito à minha mãe. Ela não confiaria você aos cuidados de uma médica ruim. E se a enfermeira tiver alguma conta a acertar com sua mãe? Compartilhou Vika uma percepção repentina. Dona Lúcia trabalhou e trabalha em cargos tais que deve ter acumulado bastante inimigos. Puxa vida. Agora resulta que a minha mãe também é culpada. A cruel enfermeira quer fazer algo horrível. Como você não entende, Márcio? Estou com medo.
Vika perdeu a compostura. Sim, não me envergonho de admitir isso. Tenho medo pelo nosso filho, porque dificilmente vou estar em condições de protegê-lo. Percebendo que a esposa estava de fato à beira de uma histeria, Márcio a abraçou de lado, para não atrapalhar a barriga, e começou a sussurrar no ouvido dela. Calma, Vika. Faz mal você ficar nervosa. Vai ficar tudo bem. Quando você parir e voltar para casa com o bebê, todos os medos vão embora. Você ainda vai rir do fato de ter interpretado um simples ato de cuidado como um plano maligno. Essa Daniela simplesmente pediu à sua vizinha para ficar de olho em você. Isso é algo ruim? Acho que você simplesmente se estressou e, na verdade, está tudo bem. Os argumentos do marido soavam razoáveis e convincentes, mas Vika pediu. Márcio, quero que você esteja presente no parto. Assim você poderá garantir que ninguém vai roubar nem trocar nosso filho. O homem se afastou da esposa. Você enlouqueceu? A gente já falou sobre isso. Logo de cara te falei. Não é o meu campo. É um assunto estritamente feminino. Peça para a sua mãe vir, se você não consegue lidar com essa ansiedade inventada. Você acha que há uma intriga horrorosa contra você e nosso filho. Márcio, você sabe que minha mãe não pode vir. Primeiro, é longe. Segundo, a Cláudia está numa situação complicada. O caçula ainda não tem nem 1 ano, e com o mais velho está constantemente tendo que ir a médicos. Bem, vou pedir para a minha mãe, propôs Márcio, sem entusiasmo evidente na voz. E Vika estava quase prestes a concordar imediatamente, quando de repente vacilou. De fato, a vinda de Dona Lúcia poderia tanto ajudar quanto prejudicar. Se a enfermeira havia planejado se vingar da sogra por algo, quem sabia como tudo poderia se desdobrar. E se ela decidisse agir de forma mais agressiva do que havia planejado. Mas agora, Vika pelo menos estava de guarda, enquanto nas circunstâncias alteradas, poderia se ver completamente indefesa. A mulher estremeceu ao ouvir a voz alta de Daniela, que havia saído do prédio e estava conversando com alguém pelo telefone. Então, apressou Márcio, ligo para a mamãe para ela largar tudo e ficar de sentinela aqui na maternidade. Ela, é claro, vai ficar em pânico quando eu contar sobre suas suspeitas, mas acho que não vai se recusar a te acalmar. A mamãe é a melhor de todas quando se trata de colocar as coisas no lugar. Ela vai te colocar a cabeça no lugar também. Shhh, Márcio. Aquela mulher de jaleco branco é exatamente a Daniela. Vitória ficou com medo de verdade. Tenho medo até de imaginar do que ela é capaz. Vika, para de entrar em pânico. Repito, você está se preocupando à toa. Ela é uma mulher normal, não um demônio. Pelo menos estou vendo que ela não tem rabo. E encaixar cascos em sapatinhos assim tão pequenos seria bem complicado. Chega de brincadeira, Márcio. Não estou achando graça. Estou com medo. Calma, Vika. Você não vai chegar ao ponto de achar que minha mãe também está participando disso. Só que não entendo com qual objetivo. Vika ficou paralisada, tomada por uma percepção terrível. Claro, Márcio havia espontaneamente pronunciado uma ideia que à primeira vista parecia absurda, mas que poderia explicar tudo. Dona Lúcia estava conluiada com a enfermeira. Não havia outra explicação. Só que revelar agora essa percepção ao marido era impossível. Além de Márcio não acreditar em sua realidade, ele certamente ficaria ofendido. E Vika também via que o marido claramente estava com pressa para sair e cuidar das próprias obrigações. Olhando para a tela do celular, que anunciava uma mensagem recebida, o homem começou a se despedir. Não se preocupe, Vika, vai ficar tudo bem, mas agora preciso mesmo ir. Tá bom, vai, concordou a mulher, que não havia recebido do marido nem compreensão nem ajuda. Para si mesma, Vika havia decidido firmemente que não ficaria naquela maternidade. Voltando para a ala, foi direto ao médico-chefe e declarou que estava dando alta a si mesma. A senhora idosa e corpulenta ficou indignada. Quem você pensa que é? Faz escândalo, faz birra e depois sou eu que vou responder pelos seus caprichos. Não precisa responder por mim. Estou saindo desta instituição por minha conta e risco e assinarei quantas declarações forem necessárias.
Embora por dentro tudo estivesse ardendo de raiva e medo, Vika se esforçava para se manter calma, especialmente ao conversar com Daniela, que havia sido chamada pela diretora médica. "Por que você está indo embora? Você não liga para o seu filho?" protestava a enfermeira. "Por que você acha que é a mais inteligente de todas? Você tem placenta prévia, como mostra o ultrassom, e embora não seja total, é melhor não arriscar. Preciso ir para casa." "Assumo toda a responsabilidade", repetia Vika baixinho em resposta a todos os pedidos para que ficasse. A médica-chefe, entendendo que estava apenas perdendo tempo, suspirou e assinou os documentos necessários para a alta. "Você está louca?" bufou Isabela, observando Vika fazer as malas. "O que esse quarto tem de errado?" "Estou indo embora de vez", informou Vika brevemente e, se despedindo da vizinha, desejou: "Que tudo dê certo para você e que não precise fazer acordos com a própria consciência." O susto que por um momento atravessou os olhos bem maquiados confirmou para Vika. Ela não havia inventado nada. Contra ela e seu filho estava sendo tramado algo muito ruim mesmo. No fim das contas, ao meio-dia, Vika, e apavorada, mas com determinação de salvar o filho, conseguiu deixar a maternidade. Ela não tinha dúvidas de que, se Dona Lúcia estivesse envolvida, já saberia da sua fuga e, com o coração na mão, esperava a ligação da sogra. Mas o telefone ficou em silêncio e Vika chegou até a duvidar da correção de sua suspeita. Com isso, ficou um pouco mais tranquila. O envolvimento de Dona Lúcia numa intriga contra o próprio neto prenunciava uma série de problemas, e o principal deles era a impossibilidade de confiar e a necessidade de estar constantemente de guarda. Chegando ao apartamento, onde, a julgar pelas aparências, Márcio não havia limpado nem uma vez em todos os dias de sua ausência, Vika ligou para uma colega de trabalho, uma mãe de muitos filhos, para pedir o contato do médico dela. "Mando o número agora", foi a resposta ao pedido. "Mas o que aconteceu? Você tinha uma médica por recomendação. Quero uma segunda opinião e escolher uma maternidade." Quase não mentiu Vika, e 1 hora depois já estava sentada diante de outra médica, que após um exame cuidadoso, comunicou tranquilamente: "Parabéns, minha querida, a senhora está em trabalho de parto. Tem algum acordo com alguém?" "Sim, tinha com uma enfermeira de outra maternidade, mas não gostei de lá e não quero voltar. Me ajude, por favor, doutora Fernanda." "Tenho todos os documentos comigo, mas não trouxe as malas." Vika, mal conseguindo conter as lágrimas de dor, que começava a vir em ondas poderosas, tentava seguir todas as orientações da médica e depois da paramédica chamada pela ambulância. Doutora Fernanda fazia o que podia para tranquilizar a paciente inesperada. "Não se preocupe, vão levá-la para outra maternidade, e lá agora está de plantão uma equipe muito boa. De qualquer forma terá que parir num hospital público, então não se preocupe. O principal é que você vai estar nas mãos mais confiáveis que se possa imaginar. E as malas seus familiares trazem depois." Poucas horas depois do parto rápido, Vika apertava o filho ao peito e, entremeando com palavras de agradecimento a toda a equipe, sussurrava que nunca e a ninguém deixaria que o machucasse. A mulher examinava avidamente o rostinho do bebê, suas mãozinhas com os dedinhos minúsculos, esforçando-se para memorizar cada traço dele. E a experiente neonatologista até brincou: "O que é isso, mamãezinha? Com medo de não reconhecer seu mocinho? Olha, se quiser, além da pulseirinha com seus dados, que você viu que coloquei nele, posso deixar fazer uma marquinha com esparadrapo colorido no corpinho dele, só para você ficar mais tranquila." "Isso provavelmente faz mal", assustou-se Vitória, e a neonatologista, acariciando gentilmente os cabelos encharcados de suor dela, a tranquilizou: "O que mais faz mal agora é você se preocupar, porque do seu equilíbrio depende o estabelecimento do aleitamento materno. Temos uma especialista muito boa que ajuda nesse processo tão importante, mas você precisa equilibrar todas as emoções, acredite. E seu filho vai sentir o humor, vai se comportar lindamente. Então, combinado. Você se acalma, descansa algumas horas no quarto sem o bebê. E depois a enfermeira traz ele para você." Não preciso descansar. Quero que meu filho fique sempre à minha vista." "Também é seu direito",
acenou a médica com a cabeça. Então vão ao quarto juntos. Você na maca, seu filho em transporte próprio, pois carregar crianças no colo em nossa maternidade é categoricamente proibido por razões de segurança. No quarto havia mais 3 vizinhas com filhos, e cada uma cumprimentou Vika com simpatia e se apresentou. Se acomode, disse a mais velha se apresentando. Meu nome é Rosa. Estou aqui com meu 5º bebê. Se tiver dúvidas, não hesite. Darei umas dicas. O seu é menino? Sim, respondeu Vika desconfiada, e ficou surpresa com o riso em coro das vizinhas. Depois de rir bastante, Rosa explicou. Imagina, aqui todo mundo tem menino como por encomenda, e o quarto ao lado é todo de meninas. Então ficamos brincando que vamos arrumar noivas. A propósito, você perdeu o almoço. Mas agora vou lá pedir uma porção para você. Não é tão longe. Ah, não precisa. Aguento. Não precisa aguentar, disse Rosa. Se não quiser comida do hospital, ofereço a minha. A filha mais velha trouxe de manhã quase meia panela de caldo de galinha. A gente comeu e ainda sobrou bastante. Não se acanhe, deu voz Natália, a mais jovem das vizinhas. Não adianta discutir com a nossa Rosa, e a filha dela cozinha incrível sem exagero. Eu comeria mais um prato se pudesse. Claro que pode. Rosa se levantou rapidamente, apesar da figura bastante robusta, e em breve havia colocado nas mesinhas de Natália e Vika um prato cada um de sopa perfumada. Comam, meninas, pelo bem dos bebês. Com um cuidado tão imediato e sincero, Vika por alguma razão se sentiu em segurança. Não havia motivo para esperar nada ruim de mulheres como essas. Saciando a fome, se recuperando um pouco, mas sem tirar os olhos do filho, Vika pegou o celular. Tendo dado a notícia do nascimento do neto à mãe, já o 3º no total entre ela e a irmã, mandou ao marido uma mensagem com os parabéns por ter se tornado pai e pediu que trouxesse as malas para o endereço da maternidade em que estava. A ligação de Márcio veio 2 minutos depois. Está tudo bem com você, Vika? Você me mandou um endereço estranho. Sim, estou agora nesse endereço com nosso filho, sussurrou a mulher baixinho para não acordar os bebês. Quarto 208. Pode deixar a mala na portaria, eles sobem para mim. Mas de manhã você ainda estava em outro lugar. Você fugiu? Tipo isso. Vika, desculpa, mas parece que sua cabeça encolheu com a gravidez. Você arriscou não só a si mesma, mas também ao nosso filho. Chega, Márcio. Está tudo bem. Eu e o filho estamos em segurança. Os médicos aqui são maravilhosos. E as vizinhas são simplesmente fantásticas. Já me deram de comer. Depois te mando os horários de visita e a gente pode até se ver. Tá, tchau. Terminada a conversa com o marido, ela mandou uma mensagem para a sogra, querendo se adiantar a Márcio. Isso pareceu ser o mais certo. Afinal, a desinformação do marido sobre a fuga da outra maternidade quase havia convencido Vika da não participação de Dona Lúcia no plano perverso da enfermeira. E agora, no lugar da raiva, havia surgido um vago sentimento de vergonha. De fato, como ela havia se convencido de tanto a ponto de acusar a sogra. Sem dúvida, Márcio tinha parcialmente razão, e a gravidez havia de alguma forma afetado negativamente a capacidade mental. Tendo desativado o som do celular, pelos 30 minutos seguintes, Vika trocou mensagens no aplicativo de mensagens com a irmã, a mãe e as colegas. Em resposta à notícia do nascimento do neto, a sogra mandou uma figurinha fofa de parabéns, e na alma ficou tudo claro e alegre. Havia dado tudo certo. Graças às paredes finas e à imprudência de Daniela, o plano covarde havia sido neutralizado pacificamente e agora podia-se viver tranquilamente. Como precaução, o médico a reteve na maternidade por quase 6 dias. E quando a composição do quarto havia praticamente se renovado por completo, a jovem mãe implorou para que a dessem alta com o filho, a quem havia decidido chamar Vitor. Ligou para o marido para dar a notícia e ele a atordoou com uma novidade em resposta. Desculpa, minha querida, não vou poder ir te buscar com o bebê na maternidade. Preciso urgentemente ir à filial. Tentei me recusar,
Mas o diretor me disse claramente que sem mim não dá, e até ameaçou levemente, como que de brincadeira, de me demitir. Você entende, perder o emprego agora não posso. Mas não fique triste, não pode. E além disso, minha mãe vai te receber a você e ao filho. Se quiser, ela vem até a maternidade. Não quero incomodá-la. Vou agradecer à equipe eu mesma. Certo, que ela então prepare tudo em casa e ajude. Uma conhecida contou para ela que você se comportou de forma bastante inadequada, fugiu de uma boa maternidade para outra qualquer. Mas apesar disso, ela não está magoada. O humor de Vika caiu imediatamente. Ela havia planejado uma tarde tranquila em família, o banho do bebê, depois um chá, uma conversa tranquila, troca de novidades da semana. E de repente, em vez da companhia do marido e de todas as pequenas alegrias imaginadas, Dona Lúcia, e pode-se ter certeza, seus conselhos e repreensões sobre a inesperada troca de maternidade. Márcio ainda estava falando alguma coisa, mas Vika apenas murmurava depois de cada frase do marido, e depois se despediu, explicando que era hora de amamentar o bebê. Ficou triste e magoada, mas convencendo-se de que uma alta solene não era de modo algum obrigatória, perto do meio-dia do dia seguinte, segurando firmemente o filho nos braços, a mulher esperava o táxi chamado na tarifa infantil. A sogra se comportava no apartamento com a segurança de uma verdadeira dona da casa, e mal a nora cruzou a soleira, repreendeu. Pois é, se não tivesse feito aquela confusão na outra maternidade, teria parido numa instituição normal, e tenho certeza já estaria em casa há vários dias, e o Márcio teria tido a oportunidade de conhecer direito o filho, não só por fotos. Boa tarde, Dona Lúcia. Vika tentou ignorar as repreensões da sogra. Com licença, quero pelo menos colocar o filho na caminha e depois a gente conversa. Se a senhora tiver interesse, explico por que saí de lá. Sim, tenho muito interesse, respondeu a sogra sem muita animação, e olhou com uma expressão estranha de repulsa para o rostinho do netinho que a nora havia colocado na caminha. O menino estava quietinho, mas Vika insistiu em tomar o chá no próprio quarto do bebê. Dona Lúcia, assim vou ficar mais tranquila. Fique de olho no Vitor, por favor, enquanto eu vou ao banheiro me lavar. Vá lá, vá, por que não traz logo uma sala de jantar e uma fossa aqui, já que tanto tem medo? Ora, onde é que seu queridinho vai nessa cestinha? Disse a sogra com reprovação. Você está nervosa demais. Você devia ir ao médico para ele receitar um calmante. Senão vai enlouquecer com seus medos e ainda vai nos deixar agitados. Vai lavar as mãos e depois põe-o à mesa. Já que você quer tanto, faça aqui a bagunça que quiser. Quem vai te convencer do contrário? Do purê e dos bolinhos cozidos no vapor, Vika recusou e tomou chá fraco com leite acompanhado de biscoitinhos. E Dona Lúcia, sem cerimônia, investia no queijo, no embutido, e se servia generosamente, sem a menor medida, de conhaque das reservas do filho. Levemente embriagada, ela perguntou, então, o que significou essa sua revolta? Vika. Tomando coragem, Vika contou à sogra a essência da conversa que havia escutado entre a enfermeira e Isabela e confessou de coração aberto. Certa altura, me pareceu até que a senhora poderia estar envolvida nisso. Estou muito envergonhada agora por essa suspeita. Ainda tive um sonho terrível pouco antes, e provavelmente isso também influenciou. Me perdoe, por favor. Já sua espertinha, riu Dona Lúcia de forma pouco amigável. Desconfiava, ficava tendo sonhos. E essa Daniela, idiota completa. Ao marido dela eu salvei de dívidas com gente muito séria. E ela, fofoqueira, não sabia falar mais baixinho para guardar segredo. Embora como ela poderia supor que você ia esticar esses seus ouvidos e ouvir o que não devia. Os olhos de Vika se arregalaram de horror. Ou seja, a senhora sabia? Sabia, e daí? Tendo virado mais uma dose para si mesma, a sogra deu um umf. Dona Lúcia, a senhora me surpreendeu de forma muito desagradável. Nossa, pode ser que deva sentir vergonha. Não me faça rir. Estava tudo muito bem pensado. Todos teriam recebido o que mereciam. Mas não, tinha que dar tudo errado de maneira tão estúpida. Instintivamente empurrando a cadeira de modo a bloquear o acesso da sogra à cama do bebê, Vika perguntou,
Será que a senhora achava que eu não reconheceria meu filho se o plano absurdo tivesse dado certo e a enfermeira conseguisse trocar meu filho por uma criança alheia? O rosto da sogra estava vermelho, tanto do conhaque quanto da raiva da nora. Ah, só não me coloque como maluca. Claro que não teria reconhecido. Todos os bebês são parecidos, e se de repente suspeitasse de alguma coisa e começasse a protestar, ainda melhor. Rapidinho acabaria num hospital especializado. Atônita com a impudência da sogra, Vika ficou sem voz por alguns segundos e depois perguntou: por que diabos surgiu na sua cabeça a ideia de trocar o próprio neto por uma criança completamente estranha? A senhora sequer entende que isso é uma vilania e uma estupidez sem fim? Só não me pregue sermão. Você mesma é culpada de tudo. Se grudou no meu filho. Se agarrou como uma carraça e não tem como se soltar. Se pendurou no pescoço dele e só sabe dar ordens. Por causa de você, ele recusou uma boa proposta de trabalho no exterior, supondo que você não ia querer sair daqui. Eu nem sabia que haviam feito alguma proposta parecida ao Márcio. Claro que não sabia. Ele te poupava, não queria te colocar diante de uma escolha, cuidava de você. Abriu mão de uma oportunidade dessas. Isso foi recentemente? Perguntou Vika como se isso tivesse alguma relevância. Faz tempo, você ainda acabava de ser promovida à Caixa Sênior. Pff, que cargo irrelevante. Mas você se orgulhava como se tivesse se tornado diretora-geral da empresa toda, metida. Fui eu que me meti por isso e o Márcio ainda me proibiu de falar com você sobre esse assunto. Por que a senhora ficou calada tantos anos? Por que fingiu ter um relacionamento normal comigo? Por que decidiu usar a troca de criança como argumento? Porque se eu saísse logo contra você, corria o risco de perder o filho. O meu Márcio, desde pequeno, é teimoso. Pode apostar, ele ia agir do jeito contrário só para me contrariar. E assim, era simples. Márcio ia, dia após dia, observando o bebê. As suspeitas foram se consolidando. Depois ele faria um teste de DNA, se convenceria de que a criança não tinha nada a ver com ele, e você ia embora para o seu interior com o filhinho. Ou seja, agora a senhora não tem medo de perder o filho? E se eu contar toda a verdade para o Márcio? Dona Lúcia fez um gesto com a mão como quem espanta um mosquito irritante. Por favor, conta tudo. Pode me pintar como uma vilã diante do filho com todas as cores. Vai ser pior para você. Você não tem nenhuma prova, só palavras. Então aconselho fortemente a não ir se queixar para o Márcio. Vai parar no hospital antes de conseguir fechar a sua bocona. Pode acreditar, os meus conhecidos valem muito mais do que o seu choramingo. O cinismo da sogra embriagada chocava Vika, e ela lamentou amargamente não ter tido a ideia de ligar o gravador do celular quando a conversa havia começado. Mas ela também não havia esperado aquele fluxo de revelações terríveis. A jovem mãe ficou com medo de verdade ao se deparar com um ódio sem a máscara da cortesia polida. Quem sabia, talvez Dona Lúcia, tendo perdido todos os referenciais morais, decidisse partir para algo ainda mais terrível. Por isso, para preservar a vida de si mesma e do filho, Vika pronunciou esforçando-se para que a voz não tremesse e soasse convincente. Tudo bem, entendi, Dona Lúcia. A senhora me odeia desde o primeiro encontro. Quero reconhecer sua vitória. Hoje mesmo faço as malas e vou embora. A sogra nem tentava esconder a expressão de triunfo no rosto. Ordenou: não se apresse. Antes de ir embora, você vai formalizar por escrito a renúncia aos alimentos, para não poder me surpreender com surpresas desagradáveis depois. O Márcio fica fora por quase uma semana. Com esse tempo, a gente dá conta. A viagem repentina dele foi por sua iniciativa? Perguntou Vika, pressentindo de antemão a resposta, e quase não se surpreendeu quando a sogra acenou com a cabeça, confirmando. Sim, eu precisava de uma pequena pausa e a providenciei. Então, Vika, não seja teimosa se não quiser surpresas desagradáveis. Saia da vida do meu filho. Infelizmente, o divórcio, mesmo que a iniciativa seja sua, nestas circunstâncias é um pouco difícil. Mas assim que seu filhinho fizer 1 ano, você entra com o pedido imediatamente. E não é preciso vir até aqui. Pela internet dá para fazer tudo.
O apartamento está registrado em meu nome e no do Márcio em partes iguais. Ah, ainda tenho uma questão a resolver. Espero que você entenda que vou providenciar para te tirar daqui. Vejo pelos seus olhos que entende. Então nem pense em tentar registrar a criança nesse endereço. Não precisa mais me ameaçar, Dona Lúcia. Entendi tudo. Vamos formalizar o que a senhora quer. Depois faço as malas com o essencial e vou embora. A propósito, não pense em contar nada ao Márcio. Que ele cuide tranquilamente dos assuntos da filial. Os dias seguintes foram uma prova de fogo para Vika. Ela mentia com maestria nas conversas com o marido, dizendo que estava tudo bem, e desempenhava perfeitamente o papel de mulher destroçada. Com medo de deixar o filho sozinho com a sogra por um único minuto, Vika se habituou a usar um sling o tempo todo, considerando isso o menor dos males. Sorrindo para o filho, ela o animava e se animava. Bom, nós dois somos quase como uma canguru com seu filhote. Só que eu ando, não pulo, e minha bolsa fica do lado de fora, não na barriga. Certa noite, enquanto Dona Lúcia dormia, Vika ficou parada no vão da porta da sala, olhando para o filho que dormia tranquilamente no sling junto ao seu peito. O celular estava na mão. Ela pensou por um longo momento, então abriu o aplicativo de mensagens e escreveu para Márcio uma única frase. Você precisa ouvir algo importante. Guarda esse áudio. E enviou a gravação da conversa com a sogra. Não houve resposta naquela noite. Mas de manhã, antes mesmo de Dona Lúcia acordar, o celular de Vika vibrou. Era Márcio. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais pesada, com um silêncio atrás das palavras que ela nunca havia ouvido antes. Eu ouvi tudo, disse ele devagar. Eu ouvi tudo, Vika. Ele não disse mais nada naquele momento, mas era o suficiente. Despedindo a nora e o neto, Dona Lúcia triunfava e até a elogiou. Ainda bem que você não é tão idiota quanto eu pensava. Raciocinaste com sensatez que não precisa de problemas. Muito bem. Vá para o seu interior cuidar da vida. Oh, quase rimou. Sem se dignar a responder à sogra, Vika, com o bebê no colo, voltou para sua cidade natal, no interior. A viagem foi bastante cansativa, mas não muito mais difícil do que a tarefa mais importante que ainda tinha pela frente. Encontrar Márcio pessoalmente e ver nos olhos dele se o que havia ouvido na gravação havia de fato mudado alguma coisa. Os parentes que foram recebê-la se esforçavam para manter o ânimo e não perguntaram logo sobre o motivo da fuga do marido. A irmã Cláudia pegou com carinho e jeito o embrulho com o sobrinhinho roncando, exausto pelo calor e pela longa viagem. A manhã abraçou Vika com força e explicou. A Cláudia vai para o quarto das crianças e você fica com o Vitor no quarto dela. Não tenha medo, vai se resolver. As lágrimas vieram aos olhos involuntariamente, mas só agora a jovem mulher podia respirar com tranquilidade. Pronto. A primeira etapa de desmascarar a sogra traiçoeira havia concluído com sucesso. Ela e o pequeno Vitor estavam entre pessoas que com certeza não as trairiam. Então era possível, sem se distrair, pensar na possibilidade de preservar o casamento e, dependendo da decisão tomada, planejar cuidadosamente os próximos passos. Sem suavizar nem embelezar nada, tarde da noite, quando todas as crianças estavam dormindo na cozinha, ela contou amanhã ao pai Roberto e à irmã Cláudia tudo o que havia acontecido. Que víbora! Reagiu Cláudia emocionada. Dona Lúcia provavelmente seria a rainha das sogras maldosas se houvesse tal concurso. Eu achava que tinha azar, mas errei feio. A sua sogra superou a minha no pior sentido. Pelo visto a minha sogra era uma exceção. Que ela descanse em paz, suspirou Ana. Lembra, Roberto? A mulher se voltou para o marido. Como ela me recebeu logo chamando de filha. E esse apartamento de 3 quartos, nós só conseguimos graças ao apoio dela. E como ela nos ajudou com as meninas quando elas estavam crescendo, não tem como dizer. Roberto ficou indignado. Viquinha, não dava para você ir embora assim, sem explicações. Precisava ter contado tudo ao Márcio. Pai, teria contado, mas ele foi mandado convenientemente para uma viagem.
Jarre, que situação! Xingou o homem, acrescentando alguns palavrões, pelos quais recebeu um olhar reprovador de Ana, com quem vivia há mais de 30 anos, e logo se desculpou. Perdoem, não me contive. Mas como comentar isso de forma censurada? Ana, simplesmente não consigo entender. Como alguém pode ser assim tão vil como essa Lúcia, e ainda se fingia de dama da alta sociedade? Intrigante. Com certeza precisa ser punida por uma covardia dessas. Que tal mandar uma carta ao trabalho dela descrevendo seu plano ignóbil? Não, pai, não. Ficou com medo, Vika. Isso pode só prejudicar a todos nós. Sim, a vingança é um prato que se come frio, disse Ana com profundidade. Não adianta ter pressa. E o ditado de que é preciso bater enquanto o ferro está quente, rebateu rapidamente Cláudia. Quanto mais rápido Márcio souber a verdade, melhor. Senão a mãe dele vai lavar o cérebro dele. Já sabe, disse Vika em voz baixa. Mandei a gravação para ele antes de sair. Ele me ligou de manhã cedo. Disse que ouviu tudo. Houve um silêncio na cozinha. Ana colocou a mão sobre a de Vika sem dizer nada. Acho que Márcio definitivamente precisa te ver pessoalmente e o quanto antes, disse Ana por fim. Vika, você não tem nada a se envergonhar. A verdade já está com ele. Agora é preciso deixar que ele decida o que vai fazer com ela. Seria ótimo se encontrar aqui, mas e se ele vier depois de ter sido preparado por Dona Lúcia? Perguntou Vika. Ou melhor, sem nenhum se. Dona Lúcia com certeza vai tentar encobrir tudo quando perceber que ele ouviu a gravação. Não sei se ele vai acreditar que é real. Então é preciso fazer uma visita surpresa, disse Cláudia com decisão. Assim que ele chegar da viagem, a primeira coisa que ele tem que ver no apartamento deve ser você. Tendo preparado uma reserva de leite materno, Vika deixou o filho aos cuidados dos parentes, e ela mesma voltou para o apartamento. Contrariando os temores que haviam surgido no caminho, a sogra não havia trocado a fechadura, e ela entrou sem obstáculos no apartamento, onde um dia havia esperado uma vida familiar longa e feliz. Uma surpresa desagradável foi o aparecimento de Dona Lúcia. Ao som da porta que se abria, ela olhou de dentro do quarto do bebê, no qual o pequeno proprietário quase nem havia ficado, claramente sem esperar ver a nora, e começou a reclamar. Que descaro! Como você me olha nos olhos com esses seus olhos sem vergonha? O que foi que você disse ao Márcio? Que ele largou tudo na filial, sem terminar os negócios, e correu para casa. Vika enfiou as mãos trêmulas nos bolsos e perguntou. Talvez ele simplesmente tenha decidido descobrir por que eu peguei o filho e fui para minha cidade natal. Ah, não se faça de coitada. Você mesma tem culpa de tudo. Deixou meu filho com chifres. Mandou o seu bastardinho para algum lugar escondido, para não dar chance ao Márcio de duvidar da sua infidelidade. O bebê não se parece nada com meu filho. Nada, absolutamente. Não finja, Dona Lúcia. O Márcio não está em casa, então não precisa encenar. A senhora sabe muito bem, decidiu me difamar e até inventou um plano de troca do bebê. Aliás, não é sobre isso que vim agora. Já renunciei aos alimentos, mas quero pegar as coisas que comprei com o meu salário. Lá vem. Eu sabia que uma torrente de exigências financeiras ao Márcio não ia ter fim. Primeiro as coisas, depois vai inventar outra coisa. Vai querer dividir o carro. De acordo, ele deveria de alguma forma perder os direitos parentais sobre o seu filho. Mas a nossa legislação, cheia de falhas, não prevê esse procedimento de forma voluntária. E jogar meu filho nas engrenagens judiciais eu não quero. Então é assim, Vika. Entendido. Então concordo. Só peço uma compensação em troca. Criar um filho, como a senhora mesma sabe, é bastante caro. Dona Lúcia sorriu e não resistiu a provocar a nora. Então você não é assim tão burra? Já está pedindo compensação? Ora, comerciante, que comerciante! Mas não fique magoada, isso é normal. Estou disposta a discutir o valor pelo qual você vai concordar em desaparecer da vida do meu filho e nunca mais aparecer no horizonte dele. Só que garanto a você, além do que a gente combinar agora, nunca mais vou te dar nem um centavo. E não precisa mais.
Com um sorriso leve, Vika na mão abriu a porta e, sem virar de costas para a sogra, saiu para o corredor. Para você, onde você vai? O quê? A gente não terminou. Ficou indignada Dona Lúcia, se sentindo enganada. Volta aqui. Que nada, riu Vitória. Não sou sua cachorrinha. A jovem mulher tirou o celular do bolso, fez alguns cliques na tela e sorriu para a sogra. Tivemos uma conversa muito produtiva e o Márcio logo vai ouvir também essa. E nem pense em fazer algo contra meu filho. Vou fazer um boletim de ocorrência, não vou ter pena. Sua desgraçada, hipócrita sem vergonha, berrou Dona Lúcia, entendendo que havia perdido completamente. Ela agora não se preocupava com a própria reputação e não se envergonhava nem um pouco da vizinha curiosa que havia entreaberto a porta para se deleitar com a energia do escândalo familiar alheio. Provavelmente a sogra teria encontrado ainda mais alguns palavrões coloridos para a nora, mas nesse momento no apartamento tocou o ringtone do celular dela. Oh, parece que é o seu filho ligando, Dona Lúcia, observou Vika tranquilamente. Parece que ele acabou de ouvir nossa animada conversa sobre seus planos. Ah, estou passando mal, exclamou Dona Lúcia, pressionando a mão ao peito. A boca da sogra torceu, o que fez a fala soar pouco inteligível. Por favor, alguém chama uma ambulância. O celular de Dona Lúcia silenciava, depois voltava a tocar, enquanto Vika, esquecendo a raiva, se agitava ao redor da sogra, tentando ao mesmo tempo animá-la e informar ao atendente da ambulância o motivo do chamado. Apesar de os médicos terem chegado em apenas 10 minutos, não foi possível salvar a mulher cuja covardia se voltou contra ela mesma. Márcio, ensombrecido pelo luto, não culpava a esposa, mas a morte de Dona Lúcia ficava entre eles como uma barreira intransponível. No fim, a família se desfez, mas o homem se esforçava para ter contato com o primogênito. Na maioria das vezes, era ele que ia até Vitor, mas às vezes, Vika também levava o filho para se encontrar com o pai. Gradualmente, a relação entre os ex-cônjuges foi se tornando quase amigável. Eles podiam até sentar juntos à mesa, mas ele não tentava reconquistar a mulher que um dia havia amado. Vika se estabeleceu no interior e rejeitava todas as tentativas de aproximação por parte do sexo oposto, esperando inconscientemente por uma traição, se não deles mesmos, de suas mães. Para comemorar o 3º aniversário do filho, Vika decidiu celebrar junto com o ex-marido e levou a criança até a capital. No parque de diversões, ela se deparou inesperadamente com Isabela. Dificilmente Vika a teria reconhecido, mas a ex-vizinha de quarto, que empurrava devagar um carrinho onde estava sentado um bebê com síndrome de Down, foi quem a chamou primeiro. Oi, Vika. A propósito, faz tempo que quero te encontrar e agradecer. Com suas palavras de despedida na maternidade, você mudou minha vida inteira. Fui honesta com meu namorado. Contei que estava grávida e que meu filho teria síndrome de Down, e ele acabou me pedindo em casamento. E quando vi meu filho pela primeira vez, entendi que jamais na vida o abandonaria, mesmo que não houvesse casamento no horizonte. Saiba, Vika, que para o meu Guilherme, as coisas não estão tão ruins segundo os prognósticos. Síndrome de Down, na forma mosaico, alguns outros diagnósticos, mas nada crítico. Quase como ganhar na loteria. Vika sorriu. Desejo sinceramente felicidade a você e aos seus rapazes. Obrigada. E os mesmos votos a você. Isabela empurrou o carrinho adiante pela alameda, e Vika, segurando firmemente a mãozinha do filho, foi em direção contrária, onde no restaurante os esperava Márcio. O casamento com o marido havia se desmanchado como a sogra queria, mas pelo menos havia sido possível proteger Vitor. Vika caminhava e refletia sobre o quanto o amor materno podia ser ao mesmo tempo a coisa mais bonita e a mais perigosa do mundo. Capaz de proteger, mas também de destruir tudo à volta quando se transformava em possessividade e ódio. Ela olhou para o filho, que puxava sua mão com um sorriso enorme no rosto, e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Jamais usaria o amor que sentia por ele como uma arma. Jamais tentaria controlar, manipular
ou afastar as pessoas que ele um dia fosse amar. Ela seria mãe, não uma prisão. E essa seria a maior diferença entre ela e Dona Lúcia.